Fala galera do nosso canal, esse vídeo é para analisar a derrota do Vila Nova 2-0 em cima do CRB. Gente, para mim, confesso que foi um dos piores momentos do Vila Nova nessa Série B. 45 minutos que parecia um time literalmente desorganizado, um time que se olhasse uma pessoa de fora, chegasse lá no Rei Pelé e falasse, ó, analisa esse jogo sem olhar as posições dos times. Certamente ele ia olhar pro Vila Nova no final do primeiro tempo e falar, não, esse time de vermelho aí, ó, certeza que deve estar brigando lá na parte de baixo. O CRB comandou as ações, teve 18 finalizações, 10 foram no gol, 10. E deu sorte do goleiro Elton Leite ser bom de bola e o Vila Nova não ter saído pro primeiro tempo 3-4-0, que era perfeitamente aceitável. 2 gols de bola parada, Mikael cansou de dar trabalho para o sistema defensivo, Dadá e Thiaguinho deitaram e rolaram pelas alas, Igor Meritão, João Vieira perdidos no meio campo, Christopher fez o que quis ali no meio campo, ganhou primeiras, ganhou segundas bolas, deitou e rolou. Olha, confesso que fazia tempo que eu não via o Vila Nova jogar tão mal assim na competição, em um primeiro tempo desastroso. Olha o gatinho passando aqui, olha lá, dá oi, Edu. Dá oi pra galera aí, beleza? Agora desce aqui, deixa o papai continuar o vídeo. E confesso que não vi o Vila Nova jogando tão mal assim, como foram hoje os jogadores lá no estádio Rei Pelé. Um Vila Nova apático, um Vila Nova desorganizado, um Vila Nova irreconhecível. Ofereceu 45 minutos, sabia que o Fábio Matias vem num recorte interessante, quarto jogo, 10 de 12 pontos conseguiu agora nesse feito. O CRB só tinha 3 vitórias dentro de casa, não faz tão usufruto bem feito como já fez, principalmente no ano de 2025, lá do estádio Rei Pelé, como um excelente mandante que foi naquele ano. Mas ele ainda continua sendo forte. E agora nas mãos do Fábio Matias, parece que os jogadores estão reacreditando que é possível conseguir lugares cimeiros na tabela de classificação. Um Vila que tem que aprender urgentemente a jogar fora de casa. A 5ª derrota consecutiva jogando fora de Goiânia. Perde para o Cuiabá nos minutos finais. Poderia trazer um ponto de lá. Estaria com 35 hoje. Perde no Jorjão, que é perfeitamente normal, mas toma um gol nos minutos finais de uma displicência ali na bola na entrada da área. Poderia estar com 36 trazendo um ponto de lá. Perde para o Juventude, tudo certo até aí, o Vila tomou um gol de bola parada, tudo bem, aceitável. Jogar no Jacone no mês de 7, no mês de julho, junho e julho, que é um mês bem frio lá, aceita-se. Vai em Criciúma, começa bem o jogo, um erro defensivo, toma 2 gols, vida que segue, perde no Heriberto Wilson, onde ninguém conseguiu vencer ainda. Tudo certo, pode se aceitar, ainda estou relevando algumas coisas. Agora, da forma como perde, isso não é para quem, é como perdeu para o CRB, é o que me chama a atenção. A forma displicente, a forma... O Vila parece ser outro time, é diferente. O mesmo uniforme do Vila Nova, se pôr dentro do Oba e os mesmos jogadores fora do Oba, é outro time. O Vila Nova entra dentro do estádio Honesto Brasileiro Varenga, forte, incisivo, pressionando alto, marcando sob pressão, anulando as principais jogadas do time adversário, fez 3-0 no Náutico em 17 minutos, fez 2-0 no Fortaleza soberano, fez 1-0 em cima do Operário, que depois empata 1-1, 10º intervalo bem. Um Vila Nova que sempre no seu estádio parece que tem uma postura e quando sai de Goiânia é outra. E eu vou te falar um negócio, Guto tem as credenciais, eu sou um cara que adoro, gosto do trabalho, da aura, da forma como ele lida com os jogos, mas parece que fora de casa ele não está fazendo a leitura correta. E é um cara conhecedor dos campos fora de casa, é um cara que conhece a Arena Pantanal, que conhece o Jorjão, que conhece o Heriberto Wilson, conhece o Jacone, conhece o Rei Pelé. Ele sabe como é enfrentar esse time fora de casa. O Vila, no ano de 2023, trazendo um paralelo aqui a esse ano de 2026, o Vila teve 6 vitórias fora de casa, em 10 jogos que ele jogou fora. Ele teve 6 vitórias. E esse ano ele só tem 3 até agora. Ele não vai subir ou conseguir brigar pelo acesso só vencendo seus jogos dentro de casa. Ah, Danilo, ele tem 10 vitórias, ganha mais 10 dentro de casa e ele sobe. Tudo certo, isso é o torcedor mais otimista que acredita que no Oba vai ser intransponível e ele vai ser 10 de 10. Ou seja, o Vila tem 10 jogos no retorno dentro de casa. Agora, ele precisa ter um percentual quase com margem zero de erro, se continuar com esse desempenho fora de casa. E lembrando, ele vai receber Ceará dentro de casa, um Goiás, que é um clássico dentro de casa, ele vai receber times como o próprio o Novo Horizontino dentro de casa, Criciúma, Juventude, todos os times que estão brigando lá na parte de cima. Ele vai ter visitas difíceis também contra o Atlético Goianiense daqui 2 rodadas, um Atlético que vem crescendo. É complicado, o Vila precisa buscar pontos fora.
se não buscar pontos fora e começar a remodelar esse planejamento do segundo turno. O Vila tem mais 9 jogos, ele tem mais 8 jogos fora de casa e 10 dentro de casa. São 18 partidas que restam. Não pode deixar para resolver tudo em Goiânia. Precisa urgentemente reorganização de rota. Não agir na emoção, agir na razão. O Guto é muito inteligente e perspicaz para organizar esse Vila Nova. Teve a entrada no segundo tempo do Everton Galdino, que já trouxe uma qualidade de passe melhor, mas achei o Vila muito displicente em vários momentos do jogo. Achei um Vila Nova parecendo que foi a Alagoas achando que ia encontrar o jogo fácil e ia perfeitamente anular as principais ações do CRB, que tem o artilheiro do campeonato, tem o melhor ataque da competição, tem a segunda pior defesa e o Vila não conseguiu fazer um gol. E olha que o Vila tem um ataque bom, tem um dos ataques bons ao lado do Operário, né? Agora não que o Operário fez um gol na rodada, mas o Vila Nova tem ali no top 5 dos times que mais fizeram gols nessa Série B e não conseguiu incomodar a equipe do CRB. Só no primeiro tempo foram 18 finalizações do CRB, 18 em 45 minutos e 10 dentro do alvo. Só um time jogou, só o time alagoano. Ah, você está querendo tirar o mérito do CRB? Em nenhum momento. O CRB foi o justo vencedor, mereceu a vitória do início ao fim, dominou por completo a equipe do Vila Nova e mereceu vencer. 2-0 ficou, foi barato, ou quase de graça, digamos assim. Um Vila Nova que assustou o seu torcedor, agora vai ter uma pausa gigantesca, uma pausa grande. O próximo adversário fora de casa é em Goiânia, dentro do estádio do Castelo do Dragão. O Atlético Goianiense está numa evolução constante. Dos últimos 12 pontos, ganhou 10 com um novo treinador. O Vila vai visitar num clássico que é difícil de jogar. O Vila precisa bater o Sport, que já não vence desde o dia 30 de maio, primeiro no seu estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, para ascender a 38 pontos, para dar uma apagada, uma camuflada nessa imagem ruim que ele vem colecionando fora de casa. O Vila que precisa contar com seus jogadores de novo, está sentindo a ausência de Rian. O Marquinhos Gabriel fez um chute ali nos minutos finais, foi a melhor ocasião do Vila Nova no jogo quase que todo. O Vila precisa entender como é jogar fora de casa de novo. Ele que só venceu Londrina, América Mineira e Ponte Preta. O Vila Nova que empatou com o Ceará fora de casa, depois que buscou um 3-1, tudo certo, foi lá, buscou um 3-3, mas o Vila precisa colecionar vitórias contra times médio para cima da tabela. E o Vila vai visitar o São Bernardo, o Vila vai no Germán Grieger visitar o Operário, o Vila vai no Castelo Dragão visitar o Atlético, o Vila vai em alguns terrenos complicados de jogar, lá na Arena Castelão, na última rodada do Fortaleza. Então, ou seja, o Vila precisa urgentemente nessa pausa que vai ter nessa semana, para na outra semana receber o Sport Recife em Goiânia e fazer usufruto bem feito, como é feito do seu estádio. Porque ali no Oba, inquestionável, muito forte, incisivo, mas quando sai dali, parece que é outro time completamente diferente. A mesma postura dentro de casa tem que ser executada fora dela. Ah, o outro time entra com pressão, você tem que baixar as linhas. Não interessa, o Vila tem que se manter, o Vila tem que conseguir fazer um jogo pelo menos equilibrado. O Vila é o time que mais vezes ficou dentro do G6. Estamos abrindo a primeira do retorno, ou seja, a 20ª rodada. O Vila é o time que ficou 16 de 20 rodadas dentro do G6. O Vila é o time que mais vezes liderou nessa competição. Não pode um time que tem esses credenciais fazer um jogo tão ruim como foi o primeiro tempo do Vila Nova lá no estádio Rei Pelé. Eu fiquei extremamente decepcionado do que vi. Parecia um time amador, parecia um time completamente desconexo. Tanto que o Guto faz as substituições no intervalo, elas tentam consertar algo que já estava difícil de serem consertados, mas traz uma qualidade um pouco melhor ali do passe, mas ficou difícil de acompanhar o ritmo alto e intenso do CRB. E depois o Mikael ainda perde uma chance clara lá com o Elton Leite cara a cara. A verdade é que o melhor jogador do Vila foi o Elton Leite por ter evitado uma goleada maior. Então foi barato esse 2-0 para o CRB. Vida que segue, o Vila Nova precisa se reencontrar nessa caminhada da Série B, principalmente nos jogos fora de Goiânia. E já começa contra o Sport. Depois do Sport em Goiânia, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, vai visitar o Atlético no Dacioli. Então já começa ali o planejamento de 2 jogos seguidos sem viagem, vai ficar na mesma cidade, vai jogar uma dentro do seu recinto, outra fora, mas precisa somar pontos novamente, porque já vê times como o próprio Atlético Goianiense a 3 pontos dele, já vê o Fortaleza se vence na rodada do Botafogo, já encosta, já vê o Juventude que se vence na rodada já ultrapassa. Então o Vila vai fazendo mais ou menos o que o São Bernardo fez, desce de primeiro para 10º colocado, 11º, não é por aí. O Guto Ferreira é muito maior, o Guto Ferreira é muito forte, o Guto Ferreira é um cara que conhece e eu quero acreditar que ele de fato conhece a competição e vai levar esse Vila Nova pelo menos a incomodar de volta ali nos lugares da primeira e segunda posição. Fechou? Vila Nova, abre os olhos, cuidado, muito cuidado, porque essa Série B não brinca. E só vencer os jogos dentro de casa
tem um aproveitamento muito magnífico, muito bom, mas cuidado, precisa beliscar uma vitória fora de casa. E é agora, não pode deixar para depois. O segundo turno o sarrafo aumenta. Então tem que bater o Sport, depois começar a caminhada fora de casa, já contra o Atlético, depois volta no estádio Honesto Brasileiro Alvarenga e aí vai seguir sua trajetória no retorno. Começou mal? Mal pela forma como jogou, mas não pode se repetir uma partida tão abaixo, principalmente no primeiro tempo, como foi esse do Vila Nova em 45 minutos. Fechou? Fica com Deus, um forte abraço a todos vocês, espero que gostem, compartilhe o vídeo e, claro, deixa o like aí no nosso canal, que eu vou ficar muito contente. Tchau!